Olá, daqui a Maria Almeida do Fumaça. Antes de começarmos, as recomendações habituais. Ouve este episódio num lugar confortável, com auscultadores. Este é o último episódio de Quase da Família, uma série sobre as mulheres que limpam e cuidam do mundo e o põem a mexer. Se não ouviste os anteriores, sugiro que voltes ao início. Vai ficar tudo muito mais claro se ouvires esta série por ordem. Para já, e pela última vez, vamos para o teatro. Ato 4. A Lei. Detergente nos olhos. O Sindicato do Serviço Doméstico foi fundado só por mulheres em 1974. Queimadura do fogão, aqui. Só foi legalizado em 1976. Gêmeos duros e tonificados. Tinha como objetivo extinguir a profissão nos seus moldes atuais. Mãos despigmentadas pelo uso de detergentes sem luvas. Durante 17 anos, lutaram para proporcionar a libertação intelectual às suas companheiras. Promoveram cursos de alfabetização, viagens, idas a exposições e ao cinema. Rugas de preocupação. Encorajavam as mulheres a ter uma opinião sobre os temas da atualidade. O que pensas tu da bomba atómica? Asfixia provocada pela mistura de lexívia com amoníaco. Cumpriram a função do Estado ao promoverem aulas sobre sexualidade, ao falarem sobre aborto, divórcio, contracepção, ao receberem queixas de violência doméstica, assédio, abuso, ao proporcionarem apoio psicológico. Úlcera nervosa, tudo o que guarda e não pode dizer. Concretizaram o caminho para a reconversão da profissão. Ocuparam 3 prédios, onde criaram uma cooperativa de serviços domésticos, lavandarias, creches, refeitórios comunitários. Varizes, trabalhar em pé. Mobilizaram milhares de mulheres em todo o país. Até a Intersindical teve dificuldade em acreditar no poder de organização das empregadas domésticas. Eram mulheres. E até as mulheres dos sindicalistas ficavam em casa a tomar conta dos filhos, enquanto os homens participavam e dirigiam os sindicatos. Diástase 3 filhos. Em 1979, fizeram o seu primeiro congresso, onde estiveram presentes mais de 9.000 mulheres. 3 hérnias por virar, carregar e pegar numa pessoa acamada. As mulheres que começaram este sindicato e que continuam lá para a frente aguentaram até 1991, ano em que se votou a integração neste sindicato noutro, que representava também os vigilantes, os porteiros, os jardineiros. Contraturas, uma vida a carregar o peso do mundo sem dobrar os joelhos. A criação deste sindicato tinha a possibilidade de dar visibilidade e voz às empregadas domésticas. A sua integração noutro, com mais setores, voltou a colocar o serviço doméstico no fim das prioridades, mesmo dentro do sindicato. Cicatriz caiu em cima de um tampo de vidro. A lei de 1867 só foi alterada em 1980. Foi revista em 1992 e continua igual, praticamente igual até aos dias de hoje. É, como estas mulheres, uma lei à margem da Lei Geral do Trabalho. Corte, 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 frieira, queimadura, corte. Ainda hoje é permitido por lei que estas mulheres trabalhem 44 horas semanais, sem falar no serviço interno. Assim como é permitido que recebam menos do que o salário mínimo, pois a lei prevê que parte do salário possa ser pago em géneros. Tendinite, pulso aberto.
Insiste-se que connosco é diferente. Connosco elas são como se fossem da família. Rejeita-se a relação de trabalho e insiste-se na linguagem dos afetos, porque ninguém quer assumir que é patrão e que a sua casa constitui um posto de trabalho. Alopécia provocada pelo stress. Recentemente, num inquérito feito às empregadas domésticas, perguntava-se se viam mais vantagens ou mais desvantagens em ser consideradas da família. A grande maioria respondeu que via mais desvantagens. Hoje, Portugal é um dos países da Europa que mais contrata empregadas domésticas. Se lhes pedirmos para descreverem as suas funções, percebemos que acumulam dezenas de profissões. Contratamos empregadas domésticas para colmatar uma ausência de respostas públicas de cuidados. Contratamos empregadas domésticas para aliviar o trabalho que seria feito sobretudo por mulheres quando chegassem às suas casas, para ter mais tempo, para amenizar a relação entre casais na divisão das tarefas, porque não queremos pôr a mão no que sujamos. Elas estão nas nossas casas, estão nas casas ao lado. Elas transformam o espaço em casa, elas chegam a ser a nossa casa. Na pior divisão da casa, elas fazem a sua casa. Hoje, muitas empregadas domésticas em Portugal são mulheres imigrantes, mulheres racializadas, mulheres sem papéis, mulheres que não dominam a língua, mulheres que mais uma vez estão isoladas e desprotegidas. É a mulher que, ao lavar o poliban, se agarrou ao vidro. O vidro partiu-se em cima dela. Ela tentou sair para pedir ajuda. Os patrões trancavam sempre a porta da rua para ter a certeza que ela não roubava nada. Trabalhadora doméstica brasileira, 2019. É a mulher que dormia na despensa. Um dia fugiu pela janela. Não sabia onde estava. Até hoje não consegue ir sozinha a lado nenhum. Perde-se, fica em pânico. Trabalhadora doméstica romena, 2014. É a mulher que trabalhava como interna, não sabia onde estava, não falava português, passava fome. Os patrões tinham uma lista da comida que tinham na despensa. Trabalhadora doméstica ucraniana, 2015. É a mulher que comprou comida quando foi trabalhar para aquela casa pela primeira vez. Os patrões pegaram na comida, comeram tudo e não compraram nenhuma para a substituir. Obrigavam-na a fazer renda todos os dias. Ela detestava, mas eles obrigavam-na só porque não a podiam ver descansar. Trabalhadora doméstica cabo-verdiana, 2017. É a mulher que faz 10 horas por dia, 3 vezes por semana numa casa. A patroa tem 68 frascos de perfume, obriga a limpar todos sempre que lá vai, tem câmaras de vigilância, filma tudo. Trabalhadora doméstica ucraniana, 2018. É a mulher que era assediada e abusada pelo patrão. Ele dizia que lhe dava tudo o que ela quisesse se ela o satisfizesse sexualmente. Deixava notas espalhadas. Dizia que ela podia comprar vestidos. Ela respondeu que só queria o ordenado. Trabalhadora doméstica brasileira, 2021. Portugal. São 11 da noite. Karina, eu queria lhe perguntar se lembra do primeiro dia em que trabalhou na vida. Lembro perfeitamente. Quando é que foi? Eu tinha 11 anos. Voltei à escola, eu fugia da escola para ir trabalhar. Nunca senti pena, nunca senti... Ai, porque é que não estudaste? Pronto. Se calhar não sou tão culta como muita gente. Sei o básico. Sei falar o básico, sei o básico. Mas nunca fiquei com aquela pena de nunca poder não continuar a estudar. Também, mesmo que se calhar se tivesse aquela vocação para os estudos, com certeza que não iria concluir os estudos todos, porque a minha mãe ficou sozinha com 4 filhos. Também era um bocadinho, há uns anos era um bocadinho difícil manter os filhos todos na escola, uma pessoa sozinha, não é? Pois, e a Karina, como foi trabalhar muito cedo, podia ajudar com as despesas. Foi para ajudar a mãe,
foi para ajudar a mãe. O meu dinheirinho era para ajudar a minha mãe. E os seus irmãos ou irmãs? Também. Também tiveram mais ou menos o mesmo percurso? Sim, nenhum de nós, somos 4, nenhum de nós concluiu os estudos todos. Foram trabalhar. Fomos todos trabalhar. E lembra-se da primeira vez que trabalhou como empregada doméstica? Como é que foi essa experiência? Qual foi a sua primeira impressão? Foi assim um bocado como acabei de te explicar. A pessoa vai sem conhecer. Já tinha falado com a senhora, que falámos, e quando lá cheguei, foi a primeira coisa que me disse: olha, Karina, quero que me faça isto, isto e isto, em 3 horas. E eu pus-me a olhar e assim, vou ver se consigo fazer tudo que me está a pedir nas 3 horas. Assim, a primeira impressão, não caiu assim muito bem. Não caiu muito bem. Mas fiz. Mas porquê? Porque achava que era muito trabalho. Sim. Para só 3 horas? Porque ela queria que passasse a ferro, ela queria que limpasse os vidros da casa grande, ela queria que lavasse o terreiro e queria que limpasse a cozinha a fundo, em 3 horas. Era o meu primeiro trabalho como empregada doméstica. Nós trabalhamos em casa, não é? Fazemos as coisas de casa, mas estando em casa de outras pessoas, e chegar ali e naquele momento ela dizer que em 3 horas tinha que fazer aquilo tudo, foi um bocadinho complicado. Mas sim, mas fiz. A história de Karina Pereira começa assim. É parecida com tantas outras que ouvimos nesta série. Nasceu em Baião, no distrito do Porto. Começou a trabalhar na década de 90 com 11 anos para ajudar a família. Primeiro estava numa cantina, depois foi empregada doméstica durante vários anos. Hoje trabalha nas limpezas numa empresa em Penafiel. Tinha 39 anos quando a entrevistamos em 2023. Garante que era a primeira vez na vida que tinha um contrato de trabalho. Eu sou a Maria Almeida, do Fumaça. Este é o último ato da nossa adaptação da peça Monólogo de uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa, uma criação da Cassandra. Para terminar, está comigo a Mafalda Araújo, que fez a pesquisa do trabalho teatral. Mafalda, como é que caracterizas o atual serviço doméstico em Portugal? Então, sobre quantas pessoas é que fazem este trabalho, sabemos que a grande maioria são mulheres, não é? Isso é relativamente intuitivo, mas quais são os dados que temos sobre isso, não é? Se é um setor que é tão marcado pela informalidade, ou que foi até agora, a verdade é que os números que estiveram até muito recentemente disponíveis sobre o trabalho doméstico não podiam estar próximos da realidade, não é? Havia estimativas, por exemplo, da OIT que apontavam para cerca de 109 mil pessoas em Portugal. Mas este ano, os números que foram apresentados ao Ministério do Trabalho apontam para mais de 226 mil pessoas que estão registadas como trabalhadoras domésticas. Imagino que parte da dificuldade desta contabilização tem a ver com a grande informalidade que imperou no setor, com relutâncias várias que possam existir a essa formalização e talvez também porque é um tipo de trabalho muito heterogéneo. Quando nós falamos de serviço doméstico, tanto podemos estar a falar de confecção de refeições, como de limpeza e arrumo de casas, como de até mesmo tratamento de animais domésticos. E também é verdade que é uma realidade mutante, ou seja, como é um serviço relacional, não sempre, mas muitas vezes é um serviço que tu prestas a alguém, ele também acaba por acompanhar várias etapas das vidas das pessoas, não é? E não é nada incomum que se tu começas a fazer limpezas numa casa e acabas por ficar lá muitos anos, e se calhar décadas, acabas por acompanhar o próprio envelhecimento das pessoas de quem cuidas e acabas por te tornar um misto de empregada de limpeza, mas também de cuidadora, e são estas realidades assim híbridas que se calhar também tornam difícil pôr assim um dedo e dizer é isto. Aquilo que sabemos sobre 2022 é que 90% das trabalhadoras domésticas recebiam menos de 610 euros, por exemplo, e que 1/3 delas trabalhavam no serviço doméstico menos de 20 horas semanais. E depois o que acontece muito é combinarem este trabalho em casas particulares com o trabalho de limpezas seja em transportes, seja em hospitais, enfim, outras infraestruturas públicas. Mas existe um outro terço, por exemplo, que trabalhava em 2022 entre 40 a 44 horas. Agora há um novo limite estabelecido para 40 horas semanais
Resta saber qual vai ser a aplicação concreta, não é? Em 2016, a jornalista Joana Gurjão Henriques escreveu uma reportagem no Público intitulada Imigração e Domésticas, cenário ideal para pôr direitos debaixo do tapete. E eu queria ler-te vários testemunhos registados nesse texto. Antónia, natural de São Tomé e Príncipe, trabalha como empregada doméstica nos arredores de Lisboa há 6 meses. E há 6 meses que pede aos patrões para lhe assinarem um contrato, a única forma de obter um visto de residência. Há 6 meses que houve para a semana. A filha da patroa da São Tomense, Domingas, estava sempre a insistir para que lavasse as mãos a toda a hora. É a minha cor que é assim escura. Se vir a mão não está suja, respondia-lhe. A brasileira Fernanda percebeu que a empresa de limpezas onde trabalhava usava estratagemas para evitar o contrato de trabalho. Passaporte para a sua legalização. Por exemplo, evitava dar-lhe 40 horas de trabalho semanais que ao final do mês lhe garantiriam o ordenado mínimo nacional. Ser imigrante, particularmente racializada, é um fator de risco adicional para quem faz trabalho doméstico? Bem, para começar, é impressionante como estes relatos de agora se parecem com outros relatos que temos vindo a recolher ao longo desta investigação, não é? E para o espetáculo também parecem vindos do século passado. Penso nas histórias das trabalhadoras cabo-verdianas que a Liv Mirschart recolheu nos anos 80 e que relatavam terem vindo para Portugal à boleia de um autêntico embuste, acabando na prática por ficarem presas nas casas onde foram levadas para servir, sob precisamente a chantagem da retenção do passaporte. A Organização Internacional do Trabalho diz que os trabalhadores domésticos experimentam algumas das piores condições de trabalho de todo o setor dos cuidados, sendo particularmente vulneráveis à exploração. E, portanto, este é um problema de classe. E um problema de classe que é, claro, co-constituído por outros marcadores sociais, não é? Não são só proletárias, são frequentemente proletárias mulheres, migrantes. E é como escreve a Helena Irata, que é socióloga do trabalho e do género. Ela diz que não é possível hoje trabalhar o tema do cuidado sem nos interessarmos pelo crescimento das migrações internacionais femininas. Mas o que falamos aqui é de grandes movimentos migratórios que acentuam a atribuição destas tarefas nos países do norte global, das tarefas domésticas, a mulheres migrantes dos países do sul. E é através desta ordem internacional do trabalho, que é na prática uma nova forma de imperialismo pela via dos cuidados, é através dessa ordem que a libertação de muitas mulheres, não é, brancas, de classe média, nos países do norte, se foram libertando do seu parte da responsabilidade do trabalho doméstico que tinham a seu cargo e que, enfim, que podem seguir as suas carreiras, construírem a sua obra à custa do assalariamento de outras mulheres, não é? Muitas vezes migrantes, lá está, e que, enfim, têm um custo pessoal para as suas próprias vidas. E fala-se também de cadeia global de cuidados, porque muitas vezes o que acontece é, sendo estas próprias trabalhadoras migrantes, provavelmente mães, ao deixarem a família e migrarem para cuidar de outras crianças, por exemplo, têm muitas vezes que externalizar a sua maternidade para os seus cuidados, não é? Para outra mulher no país de origem. Então há assim uma cadeia global. E se calhar o trabalho doméstico, que acontece de forma tão penosa para tantas pessoas, não vingaria se de facto não fosse tão mal pago, tão precário, tão informal. E no limite podemos dizer que o trabalho doméstico, tal como está organizado, não corresponde a uma crise de cuidados, mas sim é precisamente o capitalismo a funcionar nos seus modelos de exploração e de acumulação, não é? Então, tentando ir por pontos agora, em primeiro lugar, há esta história de migração no nosso país, que primeiro acontecia, como vimos logo no primeiro episódio, das aldeias para as cidades, e neste caso estamos a falar de uma migração interna, não é? Mas realmente são cada vez mais numerosas as trabalhadoras migrantes a assegurar este trabalho que vai ganhando o rosto do trabalho de cuidado também, não é? Vemos que a maior parte das mulheres que apanham autocarros ainda de madrugada para fazerem limpezas nos comboios, nos hospitais, nos escritórios, são muitas vezes aquelas que depois vão fazer limpezas em casas particulares, que vão cuidar de outras pessoas ao domicílio. Durante a pandemia isto trouxe problemas agravados, não é? Eram pessoas que já tinham entraves para chegar ao trabalho, estando segregadas especialmente, não é? Nos bairros periféricos. Não podiam simplesmente ir a pé para o trabalho, não é? E mesmo assim algumas foram, há relatos disso, mulheres que, mesmo vivendo em bairros muito afastados das zonas onde trabalhavam, decidiram ir a pé
para salvaguardar não só as suas famílias, mas as pessoas a quem iam prestar cuidados, por exemplo. Há também o facto de, por estarem deslocadas do país de origem, isso também acrescenta uma pressão na sujeição às condições de trabalho precárias. No caso, por exemplo, de trabalhadoras internas, não é? Que residam com os empregadores, há uma dependência ainda maior, desde logo no acesso ao alojamento, e portanto, isto é a história a repetir-se, porque vimos a Conceição Ramos a falar do mesmo, não é? No caso das trabalhadoras internas, haver uma dificuldade de emancipação maior do que se fossem mulheres adias e que se pudessem desvincular mais facilmente daquele trabalho. E enfim, os relatos como aqueles que tu lês, por exemplo, da mão, a minha mão não está suja, são muito sintomáticas deste racismo estrutural português, não é? E o preconceito com o tom de pele. Muitas vezes existe uma preferência por parte das entidades empregadoras por trabalhadoras migrantes ou com um tom de pele mais claro. Procura-se novamente o apagamento do corpo, não é? De um corpo que seja outro, que se distinga de um corpo branco, não é? Porque o corpo branco é visto como o neutro universal. Estas pessoas já não trabalham sob aquelas leis do século XIX. Houve alterações legislativas após a luta do Sindicato do Serviço Doméstico, de que falámos no último episódio. Podes explicar o que mudou nos anos 80 e 90? Mas olha, eu não sinto que esteja capaz hoje de te explicar isso com... Ou seja, tenho aqui cábulas e assim, mas eu confesso que eu nunca foi a parte em que eu mais mergulhei a partir dos anos 80 e assim, tipo, do esmorecimento e assim. Ok, então fazemos assim. Vou aproveitar as vantagens da edição de áudio e arranjar alguém com quem falar sobre legislação laboral mais recente e volto a ti no fim para fecharmos. Pode ser? Ok. Bem, comigo em estúdio para falar do trabalho doméstico no presente tenho agora Manuel Abrantes. Trabalha como investigador e professor universitário no ISCTE em Lisboa, focando na área da sociologia do trabalho e desigualdades. Tem publicado sobre o serviço doméstico no presente, em Portugal e no estrangeiro. E, menos académico, publicou um romance este ano sobre uma criança de 11 anos que é mandada para Lisboa para ser empregada. É o Na Terra dos Outros. Manuel, obrigada por aceitares o nosso convite. Eu queria falar contigo só uns 20 minutos, a partir da pergunta com que terminei a conversa com a Mafalda Araújo, também socióloga. Podes explicar as mudanças legislativas ao enquadramento do trabalho doméstico desde a primeira revisão em 1980? A primeira lei do serviço doméstico, lei integral do serviço doméstico, é publicada, como disseste, em 1980 e é uma lei particularmente importante porque, por um lado, reconhece o serviço doméstico como trabalho, por outro lado, reconhece-o como um tipo especial de trabalho e faz traduzir esse tipo especial de trabalho num regime que confere menos direitos às trabalhadoras e menos deveres aos empregadores, sendo que este especial não é especial, daí não decorre proteção acrescida dos trabalhadores e das trabalhadoras neste caso, que são esmagadoramente mulheres, mas um regime com menos direitos. Isso nota-se na maneira como estão definidas as tarefas que são abrangidas pelo serviço doméstico, uma abrangência brutal de tarefas, a liberdade para o despedimento, o descanso de apenas um dia por semana. Portanto, isto eram aspectos em que a lei veio dizer, muito bem, é trabalho, tem alguns direitos que importa cautelar que não estavam antes, não estavam previstos ou não estavam clarificados se aplicavam ou não ao trabalho doméstico, nomeadamente férias pagas. É só em 1980 que fica claro que as empregadas domésticas têm direito a férias pagas, portanto, aí um dos lados positivos dessa lei, mas tem todas essas ressalvas. Em retrospectiva e considerando o contexto histórico, na minha perspectiva, choca-me menos a lei de 1980 e as limitações dessa lei do que o pouco ou o lentamente que avançámos desde então, porque passaram-se 45 anos e muitas destas exceções, algumas destas exceções e este paradigma do trabalho doméstico como um tipo especial de trabalho, nesta acessão negativa do especial, mantém-se. Houve também algumas pequenas revisões avulsas, por exemplo, relativamente ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal,
Mas todas estas mudanças, como tu dizes, foram lentas e foram a custo e, curiosamente ou não, os dois grandes actos legislativos, o de 1980 e essa revisão de 1992, foram ambas... só abordaram uma parte do que eram os problemas na altura já identificados no serviço doméstico. Foram ambas aprovadas também por governos de direita e que fizeram refletir nas leis, na minha perspectiva, aquilo que entendiam que o serviço doméstico era sempre um tipo de trabalho com menor valor que os outros. Até à lei de 1980, de que falavas, o trabalho doméstico era largamente regulado pelo Código Civil de 1867, com mais de um século. A nova legislação foi passada pelo governo de Francisco Sá Carneiro, uma aliança PSD-CDS, Partido Popular Monárquico, a Aliança Democrática original. Estabelece, para além de férias, dias de descanso. A lei do trabalho doméstico foi atualizada mais de uma década depois por outro governo social-democrata, desta vez liderado por Aníbal Cavaco Silva, para limitar o horário de trabalho e também reconhecer direitos sobre saúde e segurança no trabalho. Porquê é que tu achas que estas mudanças legislativas levaram tanto tempo a serem feitas? Uma das principais razões desta demora ou desta dificuldade é que o setor tem complexidades que nós ainda hoje não sabemos como tratar na lei ou ainda não nos pusemos de acordo sobre como tratar. A diferença aqui fundamental é que a entidade empregadora é uma pessoa ou uma família, portanto não é uma empresa e portanto não tem nem a robustez administrativa, nem técnica, nem logística de uma empresa. Também há a particularidade de ser um trabalho feito em casas de pessoas e de famílias, mas eu por acaso acho que do ponto de vista legal isso não é tão relevante, até porque há outras profissões em que também incluem trabalho em casas particulares. Tudo o que é serviços ao domicílio, ou serviços domésticos no geral, envolvem trabalho em casas particulares e nós sabemos lidar com isso legalmente. Uma segunda dificuldade ou uma segunda razão para essa demora é que é um trabalho desvalorizado socialmente e isto nunca é demais dizer. Todo o debate sobre a regulação do serviço doméstico e a lei do serviço doméstico foi feito ao longo destas décadas todas e continua a ser feito com uma premissa implícita de que isto é um trabalho menos importante que os outros, que é um trabalho de nicho, que é uma coisa do passado, que no futuro não vai ter lugar. Há esta premissa implícita e eu acho que isto inclusivamente cria dificuldades, ou tem criado dificuldades ao longo da história, até um certo pensamento de esquerda sobre o serviço doméstico e um certo constrangimento em pensar o futuro do serviço doméstico, como se ele fosse inerentemente servil e indigno e, portanto, difícil de recuperar para a esfera do trabalho digno e dignificante. Pese embora, nós ainda hoje, os dados mais recentes são os dados que eu vi no livro branco do trabalho doméstico, que é, na verdade, um estudo, um diagnóstico do setor atualizado sobre as condições de trabalho no setor, foi encomendado pelo sindicato, pelo Estado, e publicado já este ano, em 2024, apontam para cerca de 500 mil empregadores de serviço doméstico e hoje em dia já devemos estar perto das 90 mil trabalhadoras com contribuições para a Segurança Social, portanto, descontando o trabalho informal não declarado para a Segurança Social. Portanto, a ideia de que isto é um trabalho de nicho ou muito minoritário ou que é uma coisa do passado, isto não tem nenhum reflexo na realidade. Uma terceira razão para a demora na legislação do trabalho doméstico é que a discussão da legislação do trabalho doméstico tem sido sempre dominada pelas preocupações das entidades empregadoras. Aliás, nessas leis de 1980 e 1992, os principais progressos em termos de reconhecimento de direitos eram, no fundo, aspectos, é certo, reivindicados pelas trabalhadoras domésticas, mas que já tinham, de certa forma, conquistado a sensibilidade das entidades empregadoras a ponto de, na lei, ser refletido, ok, têm direito a férias pagas. Isto não era, no fundo, um recuo das entidades empregadoras, era qualquer coisa que já tinha conquistado o seu próprio espaço de sensibilidade dentro da consciência das entidades empregadoras, que são pessoas, portanto, também são trabalhadores e também querem ter férias pagas e, portanto, têm que harmonizar estas duas visões sobre as suas próprias condições de trabalho enquanto trabalhadores e as condições das trabalhadoras que empregam. E essas preocupações e sensibilidades das entidades empregadoras continuaram a ser dominantes e são ainda hoje dominantes sempre que se fala do trabalho doméstico e da regulação do trabalho doméstico, com uma subtileza acrescida e relevante, que é as entidades empregadoras não têm organização formal. Portanto, os seus interesses e as suas sensibilidades permeiam
e dominam, na minha perspectiva, o debate sobre a regulação do setor, mas não há uma instituição que fale pelas entidades empregadoras. E há outros países onde existem estas organizações coletivas de empregadores. Portanto, em Portugal temos ainda por cima uma situação um pouco difícil nesse aspecto, que é mesmo um sindicato de trabalhadoras domésticas que fosse forte, não teria uma organização representativa dos empregadores com quem se sentar a discutir as condições de trabalho. Ao longo desta série, nós falamos do aparecimento do Sindicato do Serviço Doméstico. E em 1991, o sindicato foi absorvido pelo Sindicato dos Trabalhadores de Serviço de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas, o STAD. Com esta junção, um sindicato que representava também outras classes trabalhadoras, as empregadas domésticas perderam representatividade e capacidade reivindicativa? É uma questão à qual é difícil responder porque remete para um fenómeno que é a reorganização, o declínio da mobilização sindical e a reorganização sindical que aconteceu ao mesmo tempo que todas estas coisas, não é? Portanto, isso é uma espécie de uma coincidência trágica para o serviço doméstico. É precisamente no momento em que as trabalhadoras domésticas se começam a organizar coletivamente em Portugal, o que obviamente só pôde acontecer de forma livre depois do 25 de Abril. Esse é o momento em que, fruto de outras mudanças económicas e políticas maiores, nós vemos o movimento sindical a passar pelas maiores dificuldades e pela maior atomização das relações de trabalho, etc. Portanto, a mobilização das trabalhadoras domésticas começa com esse atraso e encontra essa grande barreira que é aquilo que está a acontecer ao movimento sindical mais amplamente. A integração num sindicato maior não é necessariamente, a meu ver, boa ou má. Nós temos alguns casos diferentes nesse aspecto. É interessante olhar para o que tem acontecido noutros países, onde o movimento sindical das trabalhadoras domésticas também passou por dificuldades, mas em alguns dos casos ganhou força nos últimos anos e nas últimas 2 décadas. Em alguns casos com sindicatos próprios e noutros casos integrados em sindicatos maiores. Tu tens, por exemplo, o caso do Brasil, onde, claro que o Brasil é um país muito grande, mas mesmo a nível estadual, as trabalhadoras domésticas estão maioritariamente organizadas em sindicatos de trabalhadoras domésticas e fazem disto um princípio e um ponto de partida para a ação, porque só assim o sindicato pode estruturar-se com as particularidades do serviço doméstico e fundar-se sobre as reivindicações das trabalhadoras domésticas. Mas tens também casos como, por exemplo, na Holanda, onde as trabalhadoras domésticas estão organizadas e fortemente organizadas desde 2005, 2006, 2007, por essa altura, dentro do Sindicato de Trabalhadores do Serviço, que é, no fundo, um congénero do nosso Estado, e onde criaram um espaço reivindicativo e uma voz reivindicativa que é, inclusivamente, ampliada pela dimensão da estrutura sindical onde estão integradas. Agora, é preciso que isso aconteça, não é? Portanto, se temos só diluição num sindicato maior, não há ganho nenhum. Se temos algum acréscimo de força com essa integração, isso é possível. Acho que a história recente de Portugal, quer dizer, não nos mostrou isso, não é a nossa história, mas é possível. Em 2017 estiveste presente numa audição pública sobre trabalho doméstico no Parlamento. Foi promovida pelo Bloco de Esquerda. Nessa sessão falou também a coordenadora nacional do STAD, a Vivalda Silva, que dirige o sindicato. Eu gostava que ouvisses um pequeno excerto da intervenção. Por esse mundo fora, nós temos países onde as trabalhadoras domésticas são muito mais maltratadas do que nós aqui. E não estou a dizer que não haja pessoas que não são maltratadas, mas ainda conseguimos ser um país em que a grande maioria, mesmo não ganhando bem, conseguem ter uma relação mais ou menos cordial. Depois, se calhar, nenhum de nós tem empregada doméstica. Eu não tenho. Mas, se tivesse, eu queria uma pessoa que alguém me dissesse: esta pessoa é de confiança. Ou seja, não ia pôr um anúncio a dizer: eu preciso de uma doméstica. Podia aparecer uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum. O STAD representa as trabalhadoras domésticas ou os patrões? O Estado representa as trabalhadoras domésticas. Eu penso que o que falta é
mobilização, capacidade de mobilização e capacidade de criar aquilo que se costuma chamar um caderno reivindicativo, e também com isso de criar algum pensamento sobre o setor do serviço doméstico do ponto de vista das trabalhadoras domésticas. E eu acho que quando nós ouvimos afirmações deste tipo, acho que fica bem demonstrado o que eu estava a comentar antes sobre o debate ser dominado pelas preocupações das entidades empregadoras, a ponto disso inclusivamente ser incorporado ou parcialmente incorporado pelos próprios sindicatos. As reivindicações do Estado para o serviço doméstico em Portugal, tanto quanto sabemos, têm sido sempre isoladas, não é? E não têm sido muito consequentes, em parte por motivos que não podem ser imputados a qualquer sindicato, mas há um aspecto que é muito importante para a organização sindical, é ter um interlocutor com quem falar. E há países onde, estou a pensar por exemplo na Itália ou na França, só para pensar nos países mais próximos, onde há representação coletiva das entidades empregadoras, há representação coletiva forte das trabalhadoras do serviço doméstico. Em Itália há contratação coletiva, há negociação coletiva no setor, pelo menos desde os anos 70. E a verdade é que, porque ambas as partes estão organizadas, isso torna-as ambas mais fortes, mais dinâmicas, mais inovadoras e mais ativas. E, portanto, isto é, digamos, um bocadinho a confirmação, não é, da teoria das relações laborais, que prevê que se o teu adversário na negociação das relações laborais for mais forte, tu também te tornas mais forte. E, portanto, nos outros casos em que nenhuma das partes é organizada de forma robusta, nenhuma delas tem o incentivo também para se organizar. E em 2023 o Partido Socialista aprovou algumas alterações à Lei do Trabalho Doméstico, não revendo a lei isoladamente, mas aprovando a chamada Agenda do Trabalho Digno. Parecem-te suficientes essas mudanças? Não, parecem-me positivas. A revisão de 2023 parece-me claramente positiva, mas insuficiente. Eu diria que é uma reforma um pouco preguiçosa, um pouco envergonhada, porque resolve vários aspectos importantes da lei, mas que eram os mais fáceis de resolver. E aqueles que eram os mais difíceis de resolver, não olha para eles, ou varre-os para baixo do tapete, ou adia-os, não é? Nomeadamente no que diz respeito à segurança social. Sobre a segurança social, só para explicar a quem está a ouvir, a questão é que as leis da segurança social têm exceções para o trabalho doméstico. Para as trabalhadoras domésticas descontarem para a segurança social sob o salário que realmente recebem, é preciso o acordo dos patrões. Senão, descontam em relação a um valor de referência, o indexante de apoios sociais, que hoje é de 509 €, bastante abaixo do salário mínimo nacional. Significa que recebem menos de reforma. E depois há também o facto de muitas empregadas domésticas trabalharem para muitos patrões, mas menos de 30 horas mensais para cada. Portanto, não têm direito ao subsídio de desemprego se forem despedidas. Em 2022, das 70 mil trabalhadoras domésticas inscritas na Segurança Social, só 7 mil eram elegíveis. Mas se calhar explica primeiro as coisas boas e depois vamos ao que ficou de fora. Os aspectos positivos desta revisão são vários e é quase seguir, se quisermos, a nova lei, não é? Porque nós temos a clarificação relativamente ao subsídio natal, ao período normal de trabalho, temos o repouso noturno de 11 horas, temos os feriados do regime geral adotados no serviço doméstico, temos uma compensação quando o contrato a termo caduca, temos a justa causa, despedimento com justa causa só com o comportamento culposo da trabalhadora, e temos, claro, aquela que foi a mais referida na altura, que é a criminalização do trabalho indeclarado. A partir de 1 de abril, não declarar trabalho doméstico à Segurança Social vai passar a ser crime, que pode ser punido com até 3 anos de prisão. Há alterações ao regime do contrato de trabalho doméstico. As mudanças constam da chamada Agenda do Trabalho Digno. Desde logo, aviso que não declarar o trabalho doméstico vai passar a ser crime, portanto, atenção. Que resultou, aliás, de uma discussão sobre o trabalho indeclarado mais amplamente e provavelmente sem sequer pensar na altura no trabalho doméstico, mas depois ficou claro que se aplicava também ao trabalho doméstico. E tudo isto é positivo,
tudo isto é positivo. O que eu acho que fica por resolver é, essencialmente, duas razões. Uma delas é o enquadramento na segurança social não foi abordado. Para mim, é passar ao lado do principal problema que subsiste. E a outra questão, ou outro conjunto de questões que não foram abordados na revisão e que eu penso que vão ter que ser abordados em breve, são as condições de trabalho das trabalhadoras domésticas que residem nas casas onde trabalham. Há coisas que não estão esclarecidas e que não é claro como é que se aplicam, nomeadamente relativamente aos tempos de descanso. Só para dar um exemplo muito simples, uma trabalhadora doméstica chamada interna, que resida na casa onde trabalha, tem direito ao repouso noturno e a tempos de descanso, por oposição a tempos de trabalho efetivo, como a lei diz. Mas, por exemplo, a trabalhadora doméstica, nesse caso, pode sair da casa ou não pode? É porque se é um tempo de repouso, ela pode sair ou dormir o que quiser, não é? Na verdade, ela está, do ponto de vista legal, numa espécie de tempo de disponibilidade, que é uma espécie de tempo de trabalho, mas que também é tempo de descanso. E que nós depois, quando vamos observar e estudar no campo as condições de trabalho, se reflete, de facto, numa sobrecarga e numa falta de espaços e de tempo de descanso. Portanto, há outros aspectos mais pequenos, mas eu acho que esses são os principais que ficaram por abordar na revisão e que vão ter de ser revistos. Ainda sobre esta mais recente mudança legislativa de 2023, a maioria dos partidos preferiu não integrar o serviço doméstico no Código de Trabalho, mantendo-o num regime à parte. Só o Bloco de Esquerda, que apresentou uma proposta, e o PCP foram favoráveis a integrá-lo no Código de Trabalho. As trabalhadoras domésticas são assim tão diferentes dos restantes trabalhadores? Não são. Eu penso que não são e não deviam ser entendidas assim na lei. Quando eu entrevistei trabalhadoras domésticas, uma das coisas que me chamou a atenção foi a insistência de muitas das minhas entrevistadas em afirmar que aquilo que faziam era trabalho, e era trabalho como os outros, e era trabalho como o dos homens, e era trabalho como outros trabalhos que elas próprias já tinham feito. Mas a verdade é que nós, enquanto sociedade, transmitimos às próprias trabalhadoras domésticas esta ideia de que o trabalho delas é diferente dos outros quando quem o faz não se revê, pelo menos é esse o meu conhecimento, não se revê nessa categorização e nessa excepcionalidade, até porque sabe que essa excepcionalidade é muitas vezes usada contra si. Portanto, o que eu gostava que viesse a acontecer e o que eu penso, francamente, o que eu penso que vai acontecer com o tempo, porque penso que, do ponto de vista histórico e da história recente, a nível nacional e internacional, é para isso que temos caminhado, se bem que, de facto, muito mais lentamente do que seria desejável, é para um reconhecimento do trabalho doméstico como um trabalho, como um emprego, como um setor de trabalho com tantas particularidades quanto os outros também têm as suas particularidades. Obrigada. Acho que temos tudo. Muito bem. Pedimos a reação do Estado às críticas que ouviste há pouco. Não responderam aos nossos e-mails de outubro nem de novembro. Mafalda, tinha-te prometido que voltava a ti. Queres deixar um último pensamento? Acho que o que eu gostava de salientar é que, por mais alterações que se possam fazer e que devem ser feitas, existe um mal aqui que pode ser emendado também, pelo menos parcialmente. E não vemos hoje em dia o Estado a recuperar um pouco daquelas que foram as reflexões feitas nos anos 70 por este sindicato que mobilizou tantas trabalhadoras, e acho mesmo que não é nada de descartar esta perspectiva de que os moldes em que o trabalho doméstico acontece hoje em dia, por mais que se regule, são estes os moldes. E enquanto este trabalho acontecer, nós temos que nos perguntar porque é que existe tantas trabalhadoras domésticas, porque é que existe tanta necessidade de trabalho doméstico em Portugal, porque não é assim noutros países da Europa. E se calhar isso indicia que existe vários setores que estão por dar resposta, várias respostas sociais que estão por ser organizadas. Falemos de creches, de cantinas, de lavandarias, que sejam acessíveis, e se pusermos a tónica aí, se começarmos a pensar naquilo que pode ser organizado fora de casa, então ficaríamos com um trabalho de limpeza e de manutenção da casa muito residual.
E acho que essa é uma nota que gostava de deixar aqui. E também da homenagem a este movimento que é tão inspirador e que, ao olharmos para trás, ao olharmos para esta história, não é um exercício de um fetichismo saudosista, feminista ou o que seja, é aprender e colher sementes para o futuro, porque ainda é muito radical aquilo que elas fizeram na altura. Mafalda, muito obrigada por estas horas, estes episódios de conversa. Que bom. E para terminar, vamos ouvir não mais da peça, mas da história da Karina Pereira sobre 3 décadas de trabalho, grande parte a fazer serviço doméstico. E nunca chegou a pedir que lhe dessem um contrato de trabalho? Sim. Chegou. E também tinha uma casa que queriam que eu ficasse interna. Interna e era ficar lá dia e noite. Sempre nessa casa. Eu a recusei. E eu pedi assim para me meterem na Segurança Social, mas era-me sempre recusado. Diziam que não, que isso, se quiser com Segurança Social, que é como fosse a minha vida, que não faltava pessoas para trabalhar. E eu então deixei andar. E só agora é que estou legal. Mas quando trabalhava nessas 5 casas e ia trocando de sítio, tinha os fins de semana livres? Sim, o sábado e domingo. Só trabalhava de segunda à sexta. Okay. E tinha férias? Não. Nunca fazia férias? Não, as férias eram sábado e domingo. Nunca fiz férias. Mas a Karina sentia que, por exemplo, ao ir embora, desiludia de certa forma essas pessoas? Quando disse que me vinha embora, sim. Oh, não faça isso. Ou é agora que vai embora, agora que nos estávamos a adaptar, agora que tínhamos uma pessoa para a vida. Nunca era para a vida. É que tínhamos agora a pessoa certa, a pessoa ideal. E sim, e de certa maneira ficavam tristes. Custou a mim, não é? Na rotina diária, a convivência com as pessoas também, vamos criando laços, não é? E depois custou-me. E também para eles. A pessoa como a Karina, se calhar agora tão cedo não arranjamos, que faz as vontades, que faz tudo o que lhe pede, não é? E ficámos assim um bocadinho, sei lá, com pena de deixar essas pessoas assim. E da parte deles igual. Sim. E como é que foi quando veio para aqui e lhe disseram quais é que eram as condições de trabalho? Foi o patrão mesmo que disse. Ok. Que era ordenado de lei, as condições, com tudo direitinho. Eu, como nunca tinha trabalhado legal, não sabia o que era o ordenado de lei. Eu ganhava, fazia aquelas horas e ganhava aquelas horas. Nunca trabalhei ao mês, não é? Trabalhei sim ao mês na restauração, mas também sem estar legal. E quando me disse que o ordenado de lei, que depois ia ter férias, ia ter os subsídios, eu fiquei lá toda contente. E a quem é que pede ajuda se, por exemplo, lhe fizerem alguma coisa que é injusta ou se tiver alguma dúvida? A quem é que pediria ajuda? Por exemplo, quando lhe deram o primeiro contrato de trabalho, a Karina nunca tinha recebido um contrato. Sim. A Karina não pediu ajuda a ninguém para rever? Ou... Pedi à menina do escritório, à Tânia e ao Sr. Gil, que é o que me leva e que me traz. Vamos explicar, porque eu nunca tinha trabalhado e fiz a questão das férias. Olha, agora, Karina, agora vai ter direito a férias. E eu vou ter direito a férias? Eu assim, como é que vou ter direito a férias? Eu comecei em julho de 2021 e no fim do ano, como já trabalhava cá meio ano, já tinha direito a uns dias de férias. Disse, como é que já vou ter direito a férias? E eu toda contente. Como tinha trabalhado meio ano e depois já ia ter direito a férias. E eles nunca então, tinha tido? Não, que nunca tinha tido. E eles então explicaram. E o que é que fez nessas primeiras férias? O que é que fiz? Fui para o Algarve. Eu, o marido e a filha. Fomos 2 semanas. Foi muito bom. Saber que trabalho sim, todo o ano, mas depois que estou legal, se precisar de ir a uma consulta, se precisar de ir com a filha a algum lado, está tranquilo. Está tudo, com tudo direitinho. É muito bom. E a Karina é sindicalizada? Faz parte de algum sindicato? Não. Já pensou nisso? Não. Nunca pensou nisso? Não. Porquê?
Não sei. Nunca me pus a pensar nisso. Não. E nunca reclamou com os seus patrões? Não. Nunca lhes disse que, por exemplo, há bocado estava-me a dizer que sentia que recebia mal. Nunca lhes Não, disse? lá está. Porque com vergonha. Eu posso andar aqui 10, 20, 30, 5. Eu nunca iria dizer ao patrão para ele me aumentar. Porque eu queria que ele que visse com olhos de ver. E queria, sim, ficava muito surpreendida, chegasse ao fim do mês e visse X na conta. Isso era um bom sinal. Era sinal que repara no trabalho que eu faço. Que vê o trabalho que eu faço. Agora, eu chegar a ver o patrão e dizer que se me aumenta ou se não acha que eu tenho que trabalhar mais, que precisava de mais algum, não, eu não digo isso. Com receio, com vergonha. Acho que é assim. A pessoa só perde se não falar. Então, eu prefiro perder do que falar. E recomendaria este trabalho de serviço doméstico e de limpezas a alguém? Recomendaria. Era preciso que a pessoa quisesse trabalhar. No geral, aqui na limpeza, sim. Mas fazer a parte grossa por fora, não deve haver muita gente a querer fazer. Porquê? É pesado. É pesado. Há dias que eu ando o dia 8 horas a lavar tudo lá fora com a máquina de pressão. 8 horas. Para-se para a hora do almoço, não é? Mas ando ali às 8 horas com a máquina de pressão. Não é fácil. Há outros dias que ando todo dia, 8 horas, com a vassoura na mão. Porque isto é grande. Quer-se com muitas dores de costas, fica. Com dor das mãos. Dói na hora, mas depois passa. Agora não dou muito valor a isso. Daqui a uns anos vou dar. Quando me quiser mexer, não posso. E fui andar todo dia com a vassoura, todo dia com a máquina. Porquê é que a Karina acha que este trabalho doméstico é necessário? Porquê é que ele existe? Porque sem limpeza ninguém vive. A Maria já pensou que suja, não limpa, como a queria ser. Tem que haver pessoas para limpar. Por isso que existem pessoas da limpeza. Não é? Nem todos podemos ser médicos, nem doutores, nem advogados. E a parte da limpeza, para mim, é um trabalho como outro qualquer. É um trabalho digno. E até é mal pago, mas é digno. E sem limpeza eu acho que ninguém vive. Não é? Muitos só pensam assim. E porquê é que acha que outras pessoas precisam que pessoas como a Karina façam este trabalho? Derivado, se calhar, às suas profissões. Outras derivado a não poderem, em termos de saúde, digo eu. Outros porque não querem fazer. Trabalhos mais pesados, trabalhos mais duros, não sei. Mas na maioria é porque há pessoas que derivado da sua profissão. Se calhar que não devem ter tempo. Digo eu. Então o que eu gosto de fazer é cozinhar. Era o que gostava de fazer se não fizesse este trabalho? E surgiu uma proposta boa. Agora há pouco tempo. Foi? Para ir para a Bélgica. Para ir era basicamente fazer o mesmo que fazia nas cantinas, onde trabalhei 10 anos. Ia cozinhar para 70 pessoas. Só que tive que recusar. Então, porquê? Então, porque o marido e a filha e a família não estão de acordo. Mas na altura falou com a sua família, falou com a sua filha, Não foi na com o seu altura, marido? foi há coisa de um mês e meio. Falei. Surgiu uma oportunidade, é a oportunidade da minha vida. Eu sempre tive o sonho também de ir para fora e ir cozinhar. E surgiu a oportunidade. Mas a filha também já tem 12 anos e disse que a adaptação não ia ser boa para ela. Não se ia adaptar. Eu então não posso arriscar. E tive que recusar. E o seu marido? O marido disse: por mim não ias.
Mas tu é que sabes. Mas só em dizer por mim não ias. Era porque não estava muito confortável com a ideia, não é? Não é? Ele não me apoiou. Então disse, por mim não ias porque tens uma filha e... Claro está, ela não ia de início comigo. Tinha que ficar aqui 1 mês ou 2. Depois de eu arranjar a escola pertinho para ela iria lá até comigo. Mas não... Ninguém apoiou. Ninguém apoiou. Ficou em águas de bacalhau, como se costuma dizer. A oportunidade surgiu. Era de aproveitar. E agora? Também estou quase na casa dos 40. Depois já não tenho idade para ir para fora. Ou ia agora e estava lá 3, 4, 5 anos, o tempo que fosse. E fazia o meu pé de meia e comprava a minha casinha, que é um sonho que eu tenho. Eu estou num apartamento, mas o meu sonho é também ter uma casinha. E tinha muitos planos, mas olha, foram por água abaixo. Eu tinha objetivos de vida. Eu queria voar, mas sozinha, sem apoios, não posso. Chamamos ao último episódio desta série A Lei. Quase da Família foi uma produção do Fumaça e da estrutura de criação artística Cassandra sobre as mulheres que limpam e cuidam do mundo e o põem a mexer. Este trabalho nasceu de uma campanha de angariação de fundos que lançamos em 2020. Na altura, 300 pessoas doaram mais de 6 mil euros para a investigação a que chamávamos Mulheres Esquecidas, um ar que se lhes deu. Esta série é o início desse olhar sobre nomes e gentes que têm ficado à parte da história. Vamos voltar ao tema no futuro. Mas produzir Quase da Família e os trabalhos que vêm aí não custou só 6 mil euros. Ao longo de anos, as equipas do Fumaça e da Cassandra fizeram entrevistas, percorreram arquivos e resgataram histórias perdidas. Pensamos e editamos o texto em conjunto, verificamos os factos que te passamos, construímos um ambiente sonoro, gravamos a peça em si, criamos uma identidade gráfica. E este trabalho só foi possível porque mais de 40% dos custos da redação são pagos pela comunidade de Fumaça, pelas doações recorrentes de quem nos ouve, vê e lê. Se queres que continuemos a fazer jornalismo de investigação, contribui em fumaca.pt/contribuir, todos os meses ou todos os anos. Queremos ser a primeira redação profissional em Portugal totalmente financiada pelo seu público. Ajuda-nos a chegar lá. Eu, Maria Almeida, escrevi o guião de Quase da Família. Também preparei a entrevista à socióloga Mafalda Araújo, que convidamos para nos explicar a investigação que coordenou para o monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa. A Mafalda partilhou connosco o arquivo que encontrou para a peça e fez a ponte com algumas das pessoas que ouviste. O Bruno Viegas e a Margarida David Cardoso editaram este episódio e verificaram factos. A imagem é de Joana Batista, que tratou da comunicação comigo e com o Lucas Rimou de Freitas. A captação de som, sonoplastia, mistura e masterização foi do Bernardo Afonso. A música que ouviste ao longo da série é também da autoria do Bernardo Afonso e tem como base a Libertango, de Astor Piazzolla. O desenvolvimento web é do Fred Rocha e ainda fizeram parte da construção coletiva desta série Ricardo Esteves Ribeiro e Luís Marquês. A criação e interpretação de Monólogo de uma Mulher Chamada Maria com a sua patroa é de Sara Barros Leitão. Susana Madeira deu assistência à criação. A produção é de Susana Ferreira. A peça teve desenho de som de José Prata e operação de som de Maria Pérez e Mariana Guedelha. Podes fazer uma doação para a Cassandra em cassandra.pt/contribuir. A performance que ouviste foi gravada no Teatro do Auditório da Quinta da Caverneira, na Maia. Obrigada à Companhia de Teatro, Arte e Imagem pelo espaço. Para este episódio foi importante o Livro Branco, Trabalho Doméstico Digno, coordenado por Carlos Trindade e Paulo Pedroso, para o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas.
Ouviste áudios da Rádio Renascença, TVI e SIC. A redação do Fumaça como um todo é financiada, como já te disse, pelas doações de quem nos ouve, vê e lê, em mais de 40%. O resto, este ano, vem de bolsas estruturais da FRED e da Limelight Foundation. Até à próxima!